Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Pessoal bacana de Indaiatuba e toda a região que vê o canal 48.1 de UHF e também está, nossa programação também está nas mídias sociais, no TV Sol 48, do Facebook, do Instagram, do YouTube. Nós estamos aqui estacionados na bancada do Papo Sol, com um convidado muito ilustre, que diz que tem uma clínica que tem soluções para dor e para estética. Você vai lá, sai sem dor e bonito, entra feio e sai bonito. Vamos ouvir essa história aqui do Márcio Almeida, do Dr. Márcio Almeida, formado em fisioterapia. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, José Carlos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, ao convite de participar aqui do seu programa, a todos os ouvintes aí telespectadores da TV Sol, o pessoal também das redes sociais. Obrigado aí pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui batendo um papo com você. O Márcio veio devidamente escoltado pela Ana Maria Almeida, a sua mamãe, e que empresta o seu nome para uma clínica das mais respeitáveis na cidade. A AMA Fisioterapia, Estética e também Quiropraxia. Ana Maria Almeida, daí o nome, AMA. Que chique ter você trabalha num estabelecimento que tem o nome da mamãe? Você viu só? É uma honra, né? Ela está ilustre aqui, está me acompanhando. E é assim, a minha mãe já trabalha nessa área aí de estética, deixar as pessoas mais bonitas aí. Mais bonita e sem dor, é isso mesmo? Mais sem dor, isso começou com ela. É, ela que inventou esse negócio? Só ela que inventou. E aí eu só acompanhei, segui o bonde. Na verdade, a minha mãe, ela já trabalha nessa área há mais de 20 anos aí. Desde que a gente mudou para Indaiatuba, ela já começou a trabalhar na parte aí de beleza, antes ia para cabelo, depois se achou na parte da estética. E desde então, lá no ano de 2006, 2007, ela abriu um espaço próprio. E vou contar brevemente a história. Sim. Eu me formei, né, na primeira faculdade de Relações Públicas em 2010. Primeiro você fez Relações Públicas? Isso, sou comunicador, me formei em Relações Públicas pela PUC Campinas em 2010. E aí... Por que você achou que você tinha jeito para comunicação? Aliás, você se comunica bem, mas enfim, por que você achou que essa área seria interessante? Acho que... Sei, o pessoal sempre falou que fui falante, sempre gostei de conversar, sempre bom de papo, falador. Contava umas mentirinhas aí também, mas... No meio, tem que, né? Senão vamos aumentar um pouquinho aí. Enfim, sempre gostei de me comunicar e partir para a área de comunicação. Foi fazer comunicações na PUC. Na verdade, vou te contar uma história. A minha primeira opção na faculdade, ela foi jornalismo, né? E fui viajar, fiz o vestibular, molecão, às vezes estava meio desligado lá, cabeça voando, e perdi a matrícula do jornalismo. O que aconteceu? Minha segunda opção era Relações Públicas. E entrei na Relações Públicas, gostei bastante e segui em frente, aprendendo ali comunicação e tal. Porém, chegando no final da faculdade, tem a época lá do TCC e tudo mais, aquele enrosco todo, aquela parte difícil, novidade. A minha mãe me convidou para trabalhar com ela. Dessa forma eu poderia, lógico, já começar a trabalhar. E o que fazia a AMA? Já tinha esse nome, a AMA? Ainda não. Ainda não. Era o que fazia, quando ela te convidou, a AMA fazia o quê? A AMA só tinha a parte de estética. Só tinha a parte de estética? Parte de estética. O que ela fazia de estética? Fala pra mim. Ela fazia bastante a parte facial já, limpeza de pele, peeling, máscaras hidratantes. Fazia também bastante a parte corporal, drenagem linfática, massagem relaxante, focado... E qual é a formação da mamãe? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Isso, é uma inspiração aí pra mim, né? Seguindo. Enfim, e aí entrei para trabalhar com ela e deu certo. E na você época... estava meio desempregado, tinha recém-formado, a mamãe falou, venha trabalhar aqui comigo que eu dou serviço para você. É isso aí.
Não Mais quero ou mais te menos dar mesada, quero te dar um salário agora. Mesada acabou, hein, bicho? Tem que trabalhar agora. Vamos trabalhar. E aí deu certo. Graças a Deus deu certo. Na época, o meu pai tem um prédio aqui em Dayatuba, ali na Itororó. A mulher que estava no prédio entregou o ponto. E aí veio a ideia de ampliar, o os negócios. Foi assim que surgiu a AMA. Então a gente se instalou ali na Itororó. Já estamos lá há vai fazer 10 anos, aliás, esse ano aí, em novembro. E aí a gente ampliou a gama de profissionais e serviços ali na clínica. Então nós somos uma clínica multidisciplinar. Trabalhamos hoje em dia. Temos 2 focos, a parte de dor e a parte de estética. Beleza. Então nós temos fisioterapeutas, fisioterapia, né, no caso, o serviço, quiropraxia, pilates, RPG, acupuntura. Temos toda a parte de estética corporal e facial, locamos alguns equipamentos de ponta aí, sempre pensando no bem-estar dos nossos pacientes. Então, daqui a pouco você vai explicar cada um desses itens aí o que é, Vamos né? lá. Mas aí, quando a mamãe convidou você para trabalhar com ela, e para agarrar, levantar cedo e ir até a tarde, você foi fazer a faculdade também de fisioterapia? Como é que é? Aí foi assim, na verdade, quando eu entrei nas relações públicas e quando eu já pensava lá no jornalismo, eu sempre tive um sonho, desde criança, de entrar no meio do esporte. Eu sou fascinado por esporte, desde sempre pratico, e vi na fisioterapia uma chance de me aproximar do esporte, dos atletas. Tá. Então, comecei a trabalhar ali, gostei, e comecei a querer entender um pouco mais sobre esse meio, da parte técnica mesmo. Eu era responsável pela parte de marketing, administração, então eu precisava entender um pouco mais a respeito para saber vender. O que eu não sabia é que eu entrei na faculdade e isso daí ia me despertar algo que eu nunca havia sentido, que é a paixão pela fisioterapia, a paixão por reabilitar. E você foi para Anhanguera fazer fisioterapia quando? Eu fui em 2012. 2012. Para Anhanguera. 5 anos e me formei em 2017. Só que eu já comecei a estagiar na clínica, né? Com pilates. Nessa época, quando você foi, você já estava na clínica? Já estava na clínica, a clínica já estava montada. Legal. A clínica começou lá em 2011. Então você foi ver a teoria daquilo que você na prática já estava começando a fazer. Exatamente. Antes eu trabalhava na parte administrativa. Mais administrativa. Isso, aí eu entrei na parte técnica. Tá. Então após 3 anos eu entrei no Pilates, né, começando a atender já por meio do Pilates, que é um recurso aí fantástico, eu utilizo muitos exercícios do Pilates até hoje para os meus pacientes. E então comecei a seguir. E a hora que eu me formei, já estava com alguns atletas engatilhados, com parceria. E aí comecei e agora? Agora eu preciso me aperfeiçoar um pouquinho mais, no que eu vou aperfeiçoar e tudo mais. E aí eu descobri uma outra paixão, né? Eu falo que é a minha amante, minha esposa aí, tapa os ouvidos agora, né? Que é a quiropraxia. A quiropraxia entrou aí na minha vida faz mais ou menos 2 anos e meio. E desde então eu venho trabalhando com a fisioterapia e a quiropraxia em conjunto, né? Então, sou totalmente apaixonado e consegui, né, buscar o meu sonho lá do começo, que é trabalhar com atleta. Então, desde que eu entrei na fisioterapia, entrei na clínica, vinha buscando isso daí. E hoje em dia atendo diversos atletas de ponta aí, da cidade, até fora da cidade. Estou bem feliz, bem realizado. Que legal. E fala uma coisa, você diz, uma das grandes paixões, você fez algum curso específico? Vamos falar desse negócio de quiropraxia que você falou, você deu bastante ênfase. Você fez algum curso específico de quiropraxia? Sim. O primeiro curso que eu fiz foi no ano de 2019, no começo de 2019, com o Dr. André Santos, quiropraxia, ele é de Bauru. Você fez lá em Bauru? Eu fiz em São Paulo. Ele foi dar o curso em São Paulo e fiz o primeiro curso com ele. E desde então mudou totalmente a minha visão da fisioterapia, dos meus atendimentos, e me apaixonei.
E aí, fiz o curso e falei, poxa, agora eu preciso ter uma especialização, né? Fazer uma pós-graduação. E surgiu, pelo André também, a pós de quiropraxia no Colégio Brasileiro de Quiropraxia, em São Paulo também, na Zona Norte. Colégio Brasileiro de Quiropraxia. Tem um Isso. colégio brasileiro? Tem um colégio brasileiro. É? Inicialmente, esse projeto começou com o Marcelo Massarrude, alguns fisioterapeutas aí, o Sidney, em sul de Minas, Pouso Alegre. E eles trouxeram, por meio do André, que eu fiz o primeiro curso, o Colégio Brasileiro de Quiropraxia para São Paulo. E então eu fui a primeira turma do Colégio Brasileiro. E aí, na verdade, por conta da pandemia, ainda tenho que fazer 2 módulos, que vai ser agora... Você vai completar daqui a pouco. Isso, agora em agosto. Eu costumo dizer que quiropraxia, aliás, quem faz quiropraxia é quiropraxista ou é quiroprata? É quiropraxista. Quiropraxista. Na verdade, no Brasil, como que funciona? Quem tem o direito de aplicar quiropraxia atualmente são fisioterapeutas. Não tem faculdade de quiropraxia? Tem a faculdade, Tem. porém, existem 2 faculdades no Brasil. Onde é? Onde fica? Ela fica em São Paulo, que é em Morumbi, Em Bimarães. e em torno de Porto Alegre. No Rio Grande do- Acho que no no Rio Grande Sul. do Isso. Tá. Univales, alguma coisa assim. E, porém, a regulamentação brasileira fala que Estabelece que quem toca esse ramo é o fisioterapeuta. fisioterapeuta. Então, para você trabalhar com quiropraxia atualmente, você tem que fazer a fisioterapia, 5 anos. Posteriormente, você se especializar... Se especializa. Ou você faz a faculdade, por exemplo, de quiropraxia, aí é outra coisa. Aí outra coisa, existe ainda atualmente aí, como algumas atividades, alguns serviços, uma briga entre as duas áreas, entre os fisioterapeutas e os quiropraxistas. Eu acho uma besteira. Porque no fundo fazem a mesma coisa. Faz a mesma coisa. E assim, puxando para a fisioterapia, como eu sempre vou puxar, a fisioterapia, a quiropraxia é mais uma ferramenta dentro do nossa Da caixa sua de gama de ferramentas. atendimentos que você dá. Exato. A gente tem lá, eu falo que a gente abre lá a nossa caixa, a gente tira o pilates, tiramos o fortalecimento, tiramos a quiropraxia, as mobilizações. Então, já o quiropraxista, ele vai ter somente a quiropraxia. Então, eu não Nós vejo temos que motivo... fazer um intervalinho, o Márcio. E o papo do Márcio é muito legal. E eu vou deixar uma pergunta no ar. Eu costumo dizer que o quiropraxista é aquele que a gente vai lá, e é exemplo do que a gente faz com o carro, a gente vai lá, o quiropraxista é uma oficina que faz alinhamento, balanceamento e cambagem de pessoas. Será que é isso? Eu vou perguntar para o Márcio daqui a pouco, depois do intervalo. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Tonin. Se você procura móveis para a área externa da sua casa, a Greenhouse tem peças exclusivas que unem conforto, elegância, funcionalidade e design exclusivos. Greenhouse, qualidade e design que duram. Bem-vindo ao Vila Helvécia, do programa Casa Verde e Amarela. More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade, com uma área de lazer completa para todas as idades. Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família. Avaliamos seu carro ou moto para a entrada. Financie hoje e ganhe documentação grátis. E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso. Agende sua visita Vila Helvécia.
Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Para ter bons momentos com quem você gosta, ter saúde e segurança é fundamental. Os planos Flex do AOC têm tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde e da sua família também. São planos para pessoa física e empresariais, com opção de coparticipação dos valores, além de muitos outros benefícios. Venha para o AOC e aproveite a vida com mais tranquilidade. Fale com a gente e saiba quais as melhores condições para você. AOC, sua saúde em primeiro plano. Voltando aqui com o Dr. Márcio Almeida, fisioterapeuta fanático pelo que faz, e fez relações públicas, mas depois agarrou essa profissão e está se especializando, está expandindo, está agora terminando um curso de formação em quiropraxia também. E deixei uma pergunta no primeiro bloco. Vocês fazem alinhamento, balanceamento e cambagem de pessoas? É isso? De gente? Basicamente. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso daí. Eu sempre faço uma analogia, Porque né? Um carro é feito de peças, né? De peças, de mola, de uma série de coisas. E quando você vai fazer alinhamento e balanceamento, os caras põem isso no lugar, que não está muito certo, aquela bucha que não sei o que, tal, que desgastou, que precisa ajustar. É isso que vocês fazem com o nosso esqueleto, é isso? Basicamente, eu faço uma analogia que é assim, né? Vamos comparar aí o nosso corpo a um carro, né? Para o carro poder estar andando aí em alto rendimento, a gente tem que parar o carro em determinados momentos. Não pode ter atrito. Pode ter atrito. Tem que estar tudo movimentando de forma correta. Se uma roda ali travar, o carro não vai andar, né? Ou até vai andar se arrastando. Está bem lubrificado para não... Exatamente. Passar o olhinho lá. E para o nosso corpo, para a gente, que também nós somos uma máquina, né? A máquina perfeita. Para a gente continuar a se movimentar em alto rendimento, trabalhar em alto rendimento, viver em alto rendimento, a gente precisa parar o nosso carro e fazer aí a manutenção periódica. E é isso que a quiropraxia, que a fisioterapia faz no nosso corpo, né? Então, a manutenção, não procurar somente um tratamento quando a gente tiver alguma lesão, alguma dor, algum problema. Manutenção. Fazer um pouco de prevenção também, né? Preventivo. Prevenção. Essa é a palavra aí, acho mais importante. E que a gente briga atualmente aí para as pessoas entenderem que o preventivo é fundamental. Preventivo, com os anos vem chegando, a prevenção sempre é muito interessante, né? E sabe que você falou do óleo, né? E entrando um pouco na parte técnica, um dos efeitos aí da quiropraxia fisiológicos é a hora que a gente faz lá os thrust, lá as manipulações, os cracks, né? Os famosos cracks. Porque a gente com o tempo começa a ficar meio crocante, né? Eu mesmo fico meio crocante. Eu viro o pescoço, faz crack, crack. Abaixo o joelho, faz crack, crack. Estou ficando meio crocante. Então isso aí não é muito bom, né? Isso, a gente tem que já ajustar, já fica o convite para... Então, assim, um dos efeitos da quiropraxia é justamente aumentar esse líquido aí dentro das articulações para ser o óleo para ter o movimento perfeito aí do corpo. E como é que entra nesse papo aí os colágenos? O que você pode dizer para o pessoal nosso, para explicar o que é colágeno? É essa lubrificação das articulações? O que é um colágeno? Exato. O colágeno ele é muito falado atualmente, né? E é importante o colágeno para quê? Justamente o que eu estava falando agora para você, para prevenção.
a estimulação aí de colágeno vai ajudar a prevenir, por exemplo, uma artrite, uma artrose, na parte até também isso na parte de dor. Na parte da estética é fundamental o colágeno Para a pele? para pele, para linhas de expressão, para rugas. Então a estimulação de colágeno a gente também busca dentro da fisioterapia, nem tanto por meio da quiropraxia, com outras ferramentas, para justamente não ter esse atrito entre as articulações, e nosso corpo continuar a Atrito trabalhar. é coisa que não dá certo. Não dá certo. Nem com a esposa não dá certo, muito atrito, né? Às vezes faz bem um atritozinho com a esposa, às vezes não é dos piores. Mas fala né? uma coisa para mim. O que é artrite e o que é artrose? A artrite... A artrite é a inflamação da junta? Exatamente. A artrite, ela é a inflamação das articulações. Tem alguma inflamaçãozinha nas juntas. Exato, Muito bem. né? E a artrose? A artrose é o desgaste. É o desgaste Das articulações. das articulações. Exatamente. Sempre que a gente Quer dizer, ouvir... o sujeito fica meio sem molejo. Meio Que sem nem molejo. O carro tem um molejo, ele fica meio sem molejo, é isso? Exatamente, né? Começa a ter, em vez de ter o atrito natural ali, que tem alguma coisa que protege... Tá batendo ferro com ferro. Ferro com ferro, osso com osso. Osso com osso, no nosso caso. E a artrite, tudo que é it, né? Quando a gente ouve it aí, remete à inflamação. Então, a artrite, a Aí, inflamação não... isso, bater no osso com osso, pode remeter à inflamação e aí dor. E aí, dor. Vai lá e você conserta. Vai lá que eu conserto. Prazer em consertar as pessoas com dor. Agora, um grande aliado do fisioterapeuta é a chamada alongamento, né? Tudo precisa alongar. Porque se alonga, vai para o lugar, é isso? Isso é uma polêmica no meio da fisioterapia. É? Essa aí é uma polêmica que vai longe. Né? É. O alongamento é visto, né? Já foi visto aí, atualmente... O alongamento é, por exemplo, você tem fica com as peças meio duras, quando a gente tem, por exemplo, cãibra, alongamento é o contrário da cãibra. A cãibra encolhe e o alongamento estica. Exato. Como é que é esse negócio? Explica aí. Exatamente. A cãibra, na verdade, ela nada mais é que uma contração muito abrupta. É uma muito contração. forte da musculatura. Por algum motivo, o nosso cérebro transmitiu um sinal errado. Um sinal errado e ela... E ela, pum, recebeu de forma errada ali aquele sinal e, pô, ela contraiu. contraiu. E qual é um santo remédio para a cãibra? É alongamento? Alongamento, o alongamento é a forma mais clássica, é a mais rápida da gente soltar aquela musculatura e que todo mundo consegue fazer. Porém, atualmente, aí os conceitos mudaram um pouco. A gente vê o alongamento somente como mais uma ferramenta, e não mais aquele remédio lá, não é mais... Aí vem o caboclo lá e fala, precisa comer banana, porque banana tem potássio e ajuda na cãibra. É essa a conversa? Ajuda. Ajuda? A alimentação é fundamental. Falta de potássio? Sim, não só potássio. Alguns outros nutrientes podem estar faltando aí também. Normalmente essa falta aí de banana é uma coisa boa. Boa, ótima. Tanto que você vê tenista, né? Bastante tenista aí, quando tá competindo, tá no meio da competição, comendo banana, para evitar a cãibra. É muito comum. E hoje em dia também, né? Voltando aqui, tem o alongamento e tem as liberações também musculares, que são muito efetivas aí no tratamento de dores musculares, de cãibras. Que às vezes pode acontecer, né? Não sei se aconteceu com o senhor. Às vezes aquela cãibra no meio da noite, na panturrilha, acorda, aquela perna travada, doendo, dolorida. Ficou um vestígio da cãibra ali. E tem que pôr o pé no chão? Frio? É bom? Não tem problema. Agora, você falou de fisioterapia, mais ou menos a gente sabe bem o que é, todo mundo que é a fisioterapia. Falou um pouco da quiropraxia. O que é o Pilates? Explica para o pessoal. Pilates, olha só, o Pilates é uma técnica aí, ela já existe há quase 100 anos, foi criada, já tem 100 anos, foi criada por um alemão no começo dos anos 20 aí, e esse alemão era muito esperto, ele era um autodidata aí, fenomenal, e ele criou essa técnica porque ele tinha asma, era raquítico, tinha fraqueza, tinha diversos problemas de saúde,
E ele começou a ler muita coisa tal na época. É lá. mais problema do que livro da terceira série. Exato. E aí ele criou esse método que tem alguns focos, né? Pilates não é o nome dele, não, né? Ele chama Joseph Pilates. Ah, Joseph Pilates. Aí que vem o tal do Pilates. Aí que veio o tal do Pilates. Ah, um alemão. Um alemãozão. Quer dizer, além do Mercedes, ó, que é uma coisa boa, a Alemanha deu o Pilates também. Criam tudo, né? Os alemães são sensacionais. E além das cervejas alemãs também. É, né? as cervejas alemãs são famosas. boas. Né? Mas conte do Pilates para nós. Aí o Pilates, então ele criou essa técnica que tem alguns focos. O foco o pessoal fala, pô, é fácil fazer Pilates e tal, né? Não tem nada fácil. Alguns focos do Pilates. Trabalha bastante força, o alongamento, trabalha bastante postura, respiração, concentração. Sempre falo que são os 5 pontos principais aí que o Pilates trabalha. E ele é visto hoje em dia como uma técnica, no meu ponto de vista, para tratamento fisioterapêutico pós-dor aguda, é o que eu mais recomendo para os meus pacientes. Porque assim, você tira a sua dor. Depois, é inevitável você ter que fazer exercício. Senão ela volta. Exato, prevenir, aquela que a gente falou no começo. Então o Pilates, para mim, é a melhor técnica que existe hoje em dia para prevenção de dores que a pessoa possa sentir aí de ordem muscular. E Pilates é uma coisa macia, que não precisa fazer muita força ou tem que fazer força? Não, tem que fazer força. É? Fazer bastante força. Não tem moleza, então? Não tem moleza. É uma força que eu falo que é de dentro para fora. Que legal. Você falou também que atua com terapia manual. O que é terapia manual? Terapia manual, resumindo, né, tudo que a gente acaba utilizando nossas mãos, né, tudo que vem da mão aí é uma terapia manual. A quiropraxia é uma terapia manual, uma das, né? Por quê? A gente não precisa de mais nada. A não ser a mão para fazer o alinhamento e balanceamento do cidadão. Identificou lá a estrutura que precisa ganhar mais movimento. E normalmente, se o sujeito já levar um raio-x do esqueleto dele, é ótimo. Depende. Nem precisa? Não precisa. A avaliação clínica sobressai ao raio-x. Porque você vê onde ele está doendo e vai com as mãos, você vai percebendo as coisas. Exato. Posso dar um exemplo? Uhum. Deve ter ouvido falar já de escoliose. Escoliose. Aquela... O que é escoliose mesmo? Quando aparece lá no raio-x, na coluna da pessoa, aquela coluna toda em S ou em C. E aí, às vezes a pessoa chega lá com 60, 70 anos para mim no consultório e fala, Márcio, eu tenho uma escoliose. Isso está me trazendo dor. Aí eu falo, desde quando você tem sua escoliose? Aí ele fala, Márcio, eu detectei minha escoliose com 15 anos. Desde quando você tem dor? Faz 3 dias. Então, assim, com certeza não é a escoliose que está trazendo... Então, escoliose é quando entorta a coluna ou o pescoço aqui, enfim, a região do pescoço, que é a coluna, o ombro e tal. E o tal de bico de papagaio? O que é esse bico de papagaio que fala? Bico de papagaio. O que é esse troço? Ele é realmente um bico, né? Tem lá no raio-x, aí no raio-x mostra. Ele aparece lá um bicozinho assim, forma uma pontinha na vértebra? Na vértebra. Lá em cima da extremidade do osso forma um bicozinho. E isso ele fica cutucando o quê? O nervo, muitas vezes. Cutucando o nervo. Cutuca o nervo e aí às vezes... o nervo, aí vem a dor. Vem o choque. A dor e o choque. Aquela dor que corre, né? Aquela dor que a gente fala uma dor irradiada. Essa é a dor característica dele. Então, mas aí o cara vai lá com escoliose. O que você faz com ele? Trata os sintomas. A escoliose a gente não consegue tratar ela. A gente não tem esse poder de, com a mão, alcançar... Você não vai consertar a coluna do cara que já tem 70 anos. Exatamente. Não vai consertar o chassi. Né? Fazendo novamente a analogia com o carro. A gente vai cuidar o que está em torno. Então, a pessoa aparece muitas vezes com desordem muscular, desordem articular, falta de movimento. Aí a gente consegue consertar o que pode estar trazendo a escoliose. Mas a escoliose só tem um tratamento só para a coluna. Aliás, 2. Exercícios específicos e cirurgia. Mas na imensa maioria das vezes a cirurgia não é necessária. Quer dizer,
você está lá para prevenir para o sujeito nem não ir para a faca, não ir para a cirurgia. Para é não isso? ir para a faca. E vou te contar, vou te passar um dado de pesquisa científico. Dores lombares, né, é o que eu mais atuo, é o que acho que as pessoas aí mais têm. O que é dor lombar? Dor nas costas? Na parte inferior das No costas. inferior das costas. Isso. É esse aí o papo. A dor lombar é ali. Hoje em dia, a gente recebe lá no consultório também muitas pessoas, pô, vou ter que fazer cirurgia, apareceu aqui uma protusão, uma hérnia e tal. Eu falo, calma. A ciência mostra o quê? Que somente 2 a 5% dos casos de hérnia são cirúrgicos. O resto, a terapia conservadora, que é a melhor do fisioterapia, que a manutenção do que entrar para a faca. do que entrar na faca. Né? Terapia manual e exercício novamente. Não tem como, a gente sempre vai cair no movimento, no exercício. Mas fala para a gente, nós estamos indo para o final aqui da nossa bela entrevista, e desde já agradeço o Márcio, mas você diz que gosta ou aprecia trabalhar com atletas. Você trabalha com atletas de que área do esporte? Eu trabalho com atletas de diversas áreas. Trabalho bastante com atletas de MMA, de karatê, jiu-jitsu trabalho bastante. Trabalho com atletas de bicicleta, seja amador aí, ou seja, em Indaiatuba, né? Infestado Tem muito, de né? Atletas aí que andam de bike. E também atletas de natação. Muito atleta de natação. Muito atleta de natação. Em Indaiatuba tem um time muito forte na paranatação. E tive o prazer, estou tendo o prazer de estar um ano acompanhando esses atletas. E esses atletas são atletas de altíssimo rendimento. E, inclusive, acompanhei esses atletas há 3 semanas atrás em São Paulo. Atendi os atletas lá no CT Paralímpico Brasileiro. E esses atletas, 2 deles conseguiram a vaga para a Paralimpíada. Então, O que é Paralimpíada? Paralimpíada é a Olimpíada para pessoas com algum tipo de deficiência. Né? Sei. Então, Então esses atletas são atletas paralímpicos. Paralímpicos. E aí vão estar em Tóquio, conseguiram a vaga para E você ajudou muito nisso? Tem minha parcela de colaboração, com certeza. Você deu a sua colaboração. Com certeza. E o Primavera agora vai para a 2ª divisão do futebol profissional de São Paulo. Depois de 34 anos, o Primavera volta à elite ou está na boca da elite do futebol de São Paulo. Você já pensou no Primavera também? Olha, não posso negar que já pensei sim. Seria uma boa. Seria uma boa. Eu amo o esporte, né? Amo esporte, mas o futebol, com certeza... Todo mundo gosta. É o que está a minha paixão aí, predileta. E fiquei muito feliz em acompanhar a trajetória do Primavera. Acho que faz quanto tempo? 32 anos que não Faz subia. 34 anos que o Primavera volta para a 2ª divisão do esporte de São Paulo. E eu tenho um amigo muito querido que é médico lá no Primavera, o doutor Adriano, e acompanhei de perto aí o trabalho dele. E quem sabe, se tiver aí o pessoal me ouvindo, oportunidade, você pode vendo aí, dar sua colaboração. Disponível aí para trabalhar, para contribuir para chegar para a Série A. Então, falar nisso, como é que está o esporte na cidade, os equipamentos, as condições que a cidade oferece aí para o esporte de mais alto rendimento? Olha, nós estamos meio fracos nisso ou está mais ou menos? José Carlos, a minha opinião, né, vou expressar a minha opinião pessoal, eu acho que Indaiatuba faz um programa legal no esporte amador. A gente vê aí muitos programas sociais interessantíssimos, eu acho que tem que seguir nessa linha. Porém, eu creio que no esporte de alto rendimento, eu não sei qual é o programa político e público da cidade, porém eu tenho certas críticas pelo que eu venho acompanhando dos atletas, conversando com eles ali dentro da rotina clínica, quanto à estrutura e principalmente ao apoio, né, que esses atletas vêm recebendo. E muitas vezes até apoio mesmo financeiro. Né? Então eu acho que esses atleta amador tem que ter realmente o esporte amador, porém são esses atletas de alto rendimento que vão para Tóquio, que vão para uma Olimpíada, que vão para um Mundial, para um Pan-Americano, que vão levar o nome da cidade ainda mais longe. Então eu acho que um apoio nesse sentido vai ser bom
para os atletas, vai ser bom para quem está trabalhando em torno dos atletas ali, os fisioterapeutas, os treinadores, mas principalmente vai ser interessante para a cidade. A cidade de Indaiatuba já é muito bem reconhecida, mas pode ir ainda mais longe com um trabalho legal, nesse sentido aí público, né? Até público-privado muitas vezes, mas tendo um pouco mais de apoio. Associação com o privado também, né? Exato, para poder alavancar ainda mais esses times. Mas, Márcio, aqui está o Márcio Almeida, fisioterapeuta, fanático pelo que faz. Deixe a sua mensagem, fale um pouco da AMA, da Ana Maria Almeida, que é a sua mamãe, mas que é o nome da clínica, AMA. Onde ela fica, como é que acha vocês? Deixe uma mensagem final para os nossos telespectadores. Com certeza. A AMA, Soluções em Dor e Estética, nós já estamos no mercado há mais de 10 anos. Nós temos toda a solução para você que tem dor, para você que tem algum desconforto. Muitas vezes você pode ter já passado por inúmeros profissionais ou tratamentos e às vezes não achou o resultado. E às vezes você precisa de um trabalho multidisciplinar. Não é somente com um fisioterapeuta, com um médico, ou com um nutricionista, ou um psicólogo que você vai resolver a sua dor, o seu problema. Muitas vezes é o trabalho em conjunto que vai dar certo. E é isso que nós fazemos na AMA. O mesmo vale para a parte estética. Nada adianta a gente fazer lá um trabalho de estética, faço massagem todo dia ou faço exercício todo dia, se você não se alimentar de forma correta. Então, o que a gente faz lá é trabalho conjunto. Somente em conjunto você vai conseguir alcançar os seus resultados. E sempre por meio do movimento. O movimento, o exercício é transformador. Eu tenho certeza que você pode transformar a sua vida também. Legal. Em resumo, mexa-se. Você tem que mexer. Mas nós acabamos de ouvir as palavras do Márcio Almeida, fisioterapeuta, quiropraxista e estudioso, obstinado pela fisioterapia, trabalhador e que tem uma bela de uma clínica junto com a sua mãe, aqui na cidade, para atender você, que precisa de um alinhamento, de um balanceamento no seu corpo, precisa fazer com que o seu corpo trabalhe direito. E ele alertou agora ao final que você precisa colocar na sua máquina o combustível adequado também. Não adianta um carro a gasolina, você quer pôr álcool que não dá certo. Tem que botar a alimentação certa na sua máquina.